falar sobre a morte. Vamos invocar a Santíssima Trindade para estar no nosso meio para essa pregação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos invocar o Espírito Santo para estar em nosso meio. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis, e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instrui os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o convosco, bendita vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos começar pela Santa Palavra, pela Sagrada Escritura. Vamos começar pela Sagrada Escritura para ver o que fala sobre a morte. Está na Epístola de Romanos de São Paulo, no versículo 22 a 23. Mas agora, libertado do pecado e feito servo de Deus, tendo por fruto a santidade, o termo é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ver o que o Catecismo fala sobre morte. Está em parágrafo 10:22 do Catecismo. Cada homem recebe em sua alma imortal retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. No entardecer de nossa vida seremos julgados sobre o amor. Tá aí, meus queridos irmãos, duas passagenzinhas falando sobre a morte. A morte é real. Tudo passa pela morte nessa terra. Essa terra está condenada. Tudo está condenado. E nós, por sermos descendentes de Adão e Eva, também estamos destinados a morrer por causa do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E não existe, fora Nossa Senhora, Nosso Senhor, não existe quem não pecou. Todos pecaram. E estão privados da glória de Deus, a não ser que recorra a Ele. A morte não é só essa morte física do corpo que a gente pensa que é a passagem desse mundo saindo do corpo, não é. A verdadeira morte é a morte eterna, quando a alma se separa de Deus e não tem mais Deus. Essa é a verdadeira morte que nós devemos evitar, pois quem caminha com Jesus Cristo não experimentará a morte. Quem o ama não sentirá o flagelo da morte, o sofrimento, morrerá em paz. Assim ele promete na sua palavra. A morte eterna consiste em você morrer em pecado grave, sem se converter, e ser condenado ao fogo eterno, ao inferno. Essa é a morte, a verdadeira morte, que ocorrerá quando você for lançado, quando as almas que forem condenadas forem lançadas no tanque de fogo. Essa morte aqui, essa primeira morte, nós podemos considerar uma passagem somente para a vida verdadeira, que nós devemos nos preparar, que é para o céu, aqui, nos preparar sempre.
salário do pecado é a morte, mas o fruto da santidade, do amor, é a vida eterna. Quem escolhemos somos nós, para não ir parar na segunda morte, que é o tanque de fogo. Que é o tanque de fogo, a segunda morte. Aqui temos no catecismo falando muito sobre a morte, o cristão diante da morte. E tem um livro de Dom Henrique Soares, nosso santinho que morreu há pouco tempo, que fala sobre a morte. O cristão diante da morte, o nome do livro. Aqui fala muito sobre a morte, os parágrafos que tem aqui sobre a morte. Como evitar ir para a verdadeira morte? Levando uma vida pautada nos preceitos do Senhor. Caminhar com Cristo evita morrer, sofrer. Se caminharmos com Cristo, estamos livres da morte eterna, que é o que devemos fugir e nos preparar para evitar. Aí as pessoas se perguntam, por que Jesus Cristo morreu se ele não tinha pecado? E o salário do pecado é a morte, e só morremos por causa do pecado? Porque Jesus Cristo recebeu na sua alma todos os pecados da humanidade até o final da terra. Foi isso que ele pagou. Por isso nos salvamos, porque está pago. Mas para isso devemos estar em união com Jesus Cristo. Que é isso que Jesus espera de nós. Que nós entremos em comunhão com Ele. Busquemos a Ele. Peçamos a sua misericórdia todos os dias. Ele merece, meus irmãos. Ele é Deus e foi Ele que nos fez. Tudo é dele, por Ele e para Ele. E aquele que não quiser, vai experimentar o sofrimento eterno, para sempre. Não é uma boa opção para ninguém. Porque Ele diz, haverá choro e ranger de dentes, quando o sofrimento verdadeiro vier. Que é o sofrimento do inferno. Os santos falam que nem no purgatório a gente aguenta tanto sofrimento, imagina no inferno. Porque no purgatório o fogo do inferno também queima lá. É por isso que Deus nos aconselha a sermos santos, para evitar o fogo do purgatório e o fogo do inferno. Sendo que está no purgatório, já está salvo, não vai mais para o inferno, vai para o céu depois de se purificar. E é isso, meus irmãos. Falamos um pouco sobre a morte. Eu espero que todos tenham a vida eterna, recorrendo sempre à misericórdia do Senhor. E espere nele, e confie nele, e reze muito. Tenhamos um momento íntimo com o Senhor todos os dias. Deixe nascer em nós esse momento. Reservar um tempo para o Senhor todos os dias, que certamente nós evitaremos a morte eterna, porque só tende a crescer essa bondade em nós. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe e até a próxima.